nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Ernesto vai se apaixonar de verdade por Andrômeda e vai acabar traindo Hans da pior forma. Ao revelar todo o plano do vilão para Andrômeda, Andrômeda vai ficar furiosa com a crueldade de Hans e vai se juntar a Vênus para ferrar de vez com o vilão, fazendo ele perder aquilo que ele sempre quis na vida toda. Andrômeda afirma: "Você foi muito baixa armando isso para mim, mas isso que você fez se chama sabotagem e vai contra as regras da missão. Eu vou fazer de tudo para você perder a missão só por causa disso, seu desgraçado." Hans vai até tentar argumentar com Andrômeda, mas vai perder a linha e vai surtar de raiva por causa da traição de Ernesto. Mas de nada adianta e ele tem o pior castigo de todos. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Família Tudo todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Ernesto ficar cada vez mais encantado por Andrômeda, ao perceber o talento que ela tem para o canto. A cada aula, Andrômeda evolui, deixando Ernesto surpreso com a sua evolução maravilhosa. Assim que finalizam mais uma aula de canto, Ernesto olha impressionado para Andrômeda e afirma: "Você está cantando cada vez melhor? Tenho nem palavras para descrever como sua evolução está sendo incrível." Andrômeda sorri, feliz com o que escuta, e comenta: "Ai, você acha? Que bom! Estou doida para calar a boca de todo mundo que sempre duvidou de mim." Ernesto sorri e acrescenta: "Esse dia está ficando cada vez mais perto de chegar, Andrômeda. Daqui a algum tempo você vai arrasar nos palcos do Brasil, você vai ver." Andrômeda fica emocionada com as palavras de Ernesto e não consegue segurar as lágrimas. Ernesto fica preocupado ao ver ela chorando e pergunta: "O que está acontecendo para você chorar assim?" Andrômeda limpa as lágrimas e responde: "Ah, é que cantar é o sonho da minha vida. Eu já estava quase desistindo. Depois de todo mundo me chamar de desafinada, achei que eu não ia conseguir mais." Ernesto sorri com ternura e diz: "É muito bom que você não tenha desistido, porque o seu futuro é brilhante, Andrômeda. Você não tem nem ideia." Andrômeda sorri emocionada e afirma: "Sabe que além da minha mãe e dos meus bailarinos, você foi o único que acreditou em meu potencial e que está investindo em mim. Obrigada por tudo, Ernesto. Eu não sei nem como agradecer por tudo que está fazendo por mim. Muito obrigado de verdade." Ernesto sorri e afirma: "Você é uma mulher incrível e merece tudo de bom nesta vida." O professor de canto não consegue se segurar e acaba fazendo carinho no rosto dela, enquanto admira sua beleza. Os dois se encaram por alguns segundos, até que Andrômeda percebe o clima e se afasta. Tentando amenizar o clima, Andrômeda responde: "Acho que já está na minha hora de voltar para casa. A conversa está muito boa, mas eu tenho que descansar um pouco." Ernesto, percebendo que pode ter exagerado, responde: "Também já preciso ir embora. Nos vemos na próxima aula então, Andrômeda." Ele se despede um pouco sem graça e vão embora. Andrômeda chega ao casarão depois de um tempo e fica pensativa sobre o que acabou de acontecer com Ernesto. Ela pega Britney no colo e desabafa: "Ai, Britney, eu percebi como Ernesto me olhou de uma forma diferente hoje. Como se estivesse apaixonado por mim, sabe?" Britney late em resposta e Andrômeda retruca: "Eu sei, Britney. Não vou fazer isso. Eu jamais vou trair o Chicão dessa forma. Amo demais ele para isso. Além disso, pode ser que o Ernesto não sinta nada demais por mim." Britney late de novo em resposta e Andrômeda fica pensativa sobre o que está acontecendo em sua vida. Enquanto isso, no caminho de casa, Ernesto fala consigo mesmo enquanto dirige:
A Andrômeda é realmente uma pessoa muito especial. Tem um futuro brilhante e é tão linda. Nunca imaginei que ela fosse cantar tão bem assim. Fico até com dó de ajudar o Hans a ferrar com a carreira dela depois. Ernesto se lembra dos olhares que trocou com ela quase agora e fica cada vez mais apaixonado. Ele respira fundo e comenta: pelo visto, você realmente está gostando muito dela. Eu não posso deixar o Hans ferrar com a Andrômeda desse jeito. É bem nessa hora que o celular de Ernesto toca, interrompendo seus pensamentos. Ele vê que é Hans e atende com certo receio. Do outro lado da linha, Hans pergunta, um pouco impaciente: E então, Ernesto, como estão indo as coisas com a Andrômeda? Ernesto responde um pouco agitado: Está tudo indo bem, ela está evoluindo bastante. Hans retruca, com um tom autoritário: Ótimo, quero que ela se torne uma cantora famosa logo, para largar de vez essa missão com os irmãos. Eu tenho pressa para isso, Ernesto, você sabe. Ernesto afirma: Tá certo, Hans, eu sei muito bem disso, pode deixar. Hans sorri e fala: Ótimo então, não vejo a hora de largar a missão por causa disso. Ernesto abre um sorriso amarelo nessa hora e pede: Mas por favor, não estrague a carreira dela quando ela for lançada. Você já vai ter conseguido o que queria e vai ter herdado a gravadora toda. Hans não gosta nem um pouco do que ouve e é grosso na resposta. Por favor, Ernesto. Você fala de um jeito como se estivesse muito apaixonado pela minha prima. Pode parar com isso. Você tem que ser leal a mim e não a ela. Já te disse isso. Hans desliga a ligação na hora, deixando Ernesto se sentindo cada vez mais culpado, mas cada vez mais decidido a impedir que o vilão faça mal a Andrômeda. No dia seguinte, Andrômeda e Ernesto se encontram novamente para mais uma aula de canto. Ernesto aproveita a oportunidade para se desculpar pelo que aconteceu ontem e diz: Pode ter parecido que eu avancei o sinal. Desculpa. Não quero que pense que fui desrespeitoso com você. Andrômeda fica um pouco sem graça e responde: Está tudo bem, Ernesto, mas percebi o seu olhar sobre mim. Ernesto sorri e fala: Não nego que eu acho você encantadora, Andrômeda. Andrômeda desvia o olhar e Ernesto continua: Mas antes da gente começar a aula, Andrômeda, eu preciso te contar algo um pouco terrível. Andrômeda fica curiosa na hora e pergunta preocupada: O que foi? Não vai me dizer que você desistiu de me ajudar a ser uma popstar. Ernesto arregala os olhos e responde: Não, nunca desistiria disso, mas preciso te contar toda a verdade sobre esse concurso. Andrômeda franze a testa e pergunta: O que tem o concurso? Ernesto respira fundo e revela: Tem que eu só me aproximei de você e criei esse concurso a pedido do Hans. Andrômeda fica chocada e pergunta: Como assim? A pedido do Hans? Explica isso direito. Ernesto fala cada vez mais tenso: O Hans me contratou para dar uma carreira para você, só para fazer você desistir da missão com seus irmãos e ele herdar toda a herança da Frida. Depois, ele ia dar um jeito de acabar com a sua carreira, só para ele não ficar com a impressão de que te ajudou. Andrômeda arregala os olhos chocada e afirma: Como é? Não acredito que Hans foi capaz de armar uma coisa dessas só para pegar a herança da vovó. Ernesto confirma: O pior é que estou falando a verdade. Só estou te contando isso agora porque vejo que você tem potencial para ser uma grande popstar. Eu não acho justo o Hans fazer isso com você, muito menos com seus irmãos. Andrômeda sente seu sangue ferver na hora e afirma: Meteoros me mordam. O que o Hans fez de sabotagem? Ele não pode sabotar para ganhar a missão. Isso vai contra as regras. Ernesto abaixa a cabeça sem graça e pede: Se eu tivesse conhecido você antes,
Nunca teria aceitado participar disso. Me desculpa, Andrômeda, de verdade. Andrômeda encara Ernesto por alguns segundos e comenta: realmente foi feio da sua parte mesmo. Mas se falou para mim agora, quer dizer que você não é uma pessoa ruim. Ruim é o recalcado do Hans, isso sim. Ernesto fica contente com o que ouve. E Andrômeda acrescenta determinada: vamos acabar com Hans e você vai me ajudar. Ernesto concorda e os dois vão até a galeria, onde Andrômeda conta para Vênus toda a armação de Hans contra ela, deixando a irmã furiosa. Vênus arregala os olhos e fala: mas isso não pode ficar assim. O que o Hans fez foi sabotagem. Andrômeda retruca: exatamente, Vênus. Eu não quero deixar barato. Vamos para a gravadora agora falar com Hans. Ele vai ter o que merece. Os três invadem a sala de Hans com uma intensidade avassaladora, pegando o vilão no susto. Andrômeda, com os olhos faiscando de raiva, afirma quase gritando: já sei de tudo, Hans. Você foi muito sórdido. Mas isso não vai ficar assim. Hans, pego de surpresa, dá um salto na cadeira e pergunta: do que você está falando, Andrômeda? Com sangue nos olhos, Andrômeda revela: o Ernesto me contou todo o seu plano. Você jogou muito baixo para conseguir a herança da vovó. E eu não vou deixar isso barato, mas não vou mesmo. Hans olha furioso para Ernesto e fala: não acredito que você fez isso comigo, Ernesto. Ernesto, com um olhar decidido, responde: não podia deixar que você ferrasse com Andrômeda desse jeito. Ela não merece isso. Vênus não consegue mais se segurar e afirma com raiva: não acredito que foi capaz de uma baixeza dessas, Hans. Isso que você fez é sabotagem. É um crime. Andrômeda aproveita a deixa e afirma: e tem mais. Sabotagem não é permitida na missão pela herança da vovó. Agora você perdeu todo o direito dela. Seu desgraçado. Se estava querendo ficar com tudo, agora vai ficar sem nada. Hans, desesperado, tenta se defender. Ah, por favor, pare com isso. Não pode provar nada. Vênus firme responde: temos o testemunho do Ernesto. Isso é mais do que suficiente para provar que você estava sim tentando sabotar a missão, querendo fazer Andrômeda desistir. Andrômeda rebate determinada: vou fazer questão de ferrar com você, Hans. Com a sabotagem comprovada, você perdeu o direito de competir pela herança. E nós ganhamos. A missão vai poder ser dada como encerrada. Hans começa a se desesperar ao ouvir aquilo e implora: nós podemos conversar. Vocês não podem fazer uma coisa dessa comigo. Mas Andrômeda o interrompe e afirma: não quero saber de papo com você. Você vai ter o que merece. Vênus aproveita e completa: você vai perder aquilo que sempre quis a vida toda, a herança da vovó. Hans fica louco de raiva e diz: isso tudo é culpa do Ernesto. Você vai pagar caro por ter aberto essa boca e ter me ferrado desse jeito. Mas dessa vez, Ernesto não abaixa a cabeça e responde: não tenho medo de você, Hans. Agora é você quem está por baixo. E pelo visto, vai continuar assim. Andrômeda sorri e afirma: vou falar com o advogado do testamento agora mesmo. Vou contar tudo e vou pedir para dar a missão como encerrada e declarar os irmãos Mancini vencedores. Vênus gosta do que ouve e afirma: vai ser um prazer fazer isso. A melhor notícia do dia. Os três saem da sala de Hans vitoriosos, deixando o vilão louco de raiva. Hans, incapaz de conter sua fúria, grita: não é possível que isso esteja acontecendo. O vilão atira uma cadeira longe, enquanto tenta se controlar e anda de um lado para o outro da sua sala.
Mila, ouvindo o barulho, corre até a sala, preocupada, e pergunta: Hans, o que está acontecendo? Hans grita furioso: perdi tudo, Mila. Perdi tudo por causa daquele traidor do Ernesto e daquela maldita Andrômeda. Mila observa chocada com a sua reação e fala: calma, Hans. Vamos pensar em alguma solução. Mas Hans grita novamente: solução? Não há solução. Perdi tudo. Mila tenta acalmar o vilão, segurando suas mãos, e afirma: Hans, a gente sempre dá um jeito. Vamos pensar com calma. Gritar e quebrar as coisas não vai resolver. Hans respira fundo, tentando se controlar, e explica: você não entende, Mila. Dessa vez é diferente. Eu realmente perdi tudo. Eles vão provar que eu tentei sabotar a missão, com o testemunho do Ernesto. Se isso acontecer, eu perco de vez a herança da tia Frida. Mila olha para ele com preocupação e carinho e afirma que não vai abandonar Hans de jeito nenhum e que eles vão passar por isso juntos. Mas Hans está tão furioso que nem ouve o que Mila fala. Ele jura que vai se vingar de todos eles e que isso não vai ficar assim. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.